paz do Senhor Jesus, amém? Que o amor de Deus, que é a graça extraordinária, soberana e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito de Deus sempre se manifeste assim, como Ele tem feito sempre, né? Que seja como tem sido neste culto, onde nós abraçamos nossas mamães, mas vou falar para vocês, viu? Hoje eu estou abalado. Maravilhoso demais, né? Deus é muito bom. E eu convido você a ler o Evangelho comigo. Vamos ler hoje Lucas 6, dos versos 1 a 11. Evangelho de São Lucas, Jesus Cristo, nos dado por São Lucas no capítulo 6. Mamães e mamães lindas. Vamos ler dos versos 1 a 11, amém? Encontrou aí na tua Bíblia? A palavra do nosso Deus, santa e poderosa, aquela que traz salvação, nos diz no verso 1, certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereais, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus e, por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia exatamente o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e imediatamente ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra de Deus para mim e para você. Senta no teu lugar. Graças a Deus, nesse momento emocionante assim, maravilhoso, né? Mas essa semana eu estava com os meus botões ali, Espírito Santo de Deus, pensando que como nós os crentes somos esse povo doido que crê na criação, né? E porque a gente crê, a gente sabe que tem um Deus que é criador de todas as coisas. Mas possivelmente alguns crentes não sabem, dentre tudo que Deus criou, qual foi a coisa mais importante? Dentre tudo que Deus criou, qual foi a coisa mais importante? Hoje em dia tem uns sujeitos aí, crente também, que nessa hora já olha no espelho e responde: eu sou a coisa mais importante que Deus criou. Entretanto, é importante entender que eu acho que a bem da verdade não foi não. Aliás, o grande pecado do ser humano que destrói o planeta inteiro do jeito que destrói, porque ele pensa que ele é a coisa mais importante que Deus criou, então tudo que Deus criou está aí para o seu bel prazer, para fazer o que ele quiser, mas não foi para isso que Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas, a Bíblia Sagrada diz em Gênesis 1, que você conhece o quê? Que no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. Não é isso que diz a primeira frase da tua Bíblia? Significa o quê? Que ele criou todo o universo conhecido, ele criou os céus, as centenas de bilhões de galáxias que nós jamais conheceremos e os infindáveis planetas que nelas existem, mas dentre eles um específico, a terra. No princípio criou o Senhor Deus, o universo, os céus e nele a terra. No verso 2, diz que a Terra era exatamente igual aos bilhões, sei lá de quantos outros planetas. Ela era sem forma e vazia. As trevas cobriam tudo
era sem luz, e principalmente a Terra era como todos os outros planetas são até hoje, era o quê? Sem vida. Sem vida. Entretanto, algo brotou no coração de Deus, o quê? Fazer da Terra, especificamente da Terra, um planeta diferente de todos os outros. E por isso ele fez o quê? A partir do verso 3 de Gênesis, ele decidiu criar vida. Ele decidiu criar a vida. Dentre as centenas de bilhões de galáxias que dizem que existe, dentre os impossíveis de contar planetas que existem, a Terra é o único planeta de tudo isso que tem vida. Aliás, existe uma tara científica, já antiga, que eu não sei, eles tentam encontrar e procuram para encontrar vida em outros planetas, né? O alvo da tara agora é Marte. Eles querem porque querem encontrar a vida em Marte, manda a sonda para Marte, quer encontrar, mas nunca encontrar, e eu sei lá se vai encontrar, porque vida mesmo só tem na Terra. E eu não sei se você já perguntou por quê, porque é tanta coisa, será que é só aqui? Por que é só aqui? Tantos bilhões de planetas, é só aqui. Portanto, a coisa mais importante que Deus criou não foi nem o ser humano, nem um crente lindão, bonitão, diante do espelho, mas foi a vida. Essa é a preciosidade da criação de Deus. Eu quero celebrar hoje o Dia das Mamães, não falando só das mamães, mas lembrando algo que elas foram chamadas pelo Senhor para ser, que são o quê? Geradoras de vida. Isso é a coisa mais preciosa. Mas além delas, tudo aqui na Terra foi criado para produzir vida. Por exemplo, o reino animal é vida pulsante, né? O reino vegetal é vida abundante. Do ponto de vista da biologia, existem seres vivos e seres não vivos. Por exemplo, a água é um ser não vivo. Estranho, a definição da biologia. Mas, mesmo aqui, tudo na criação participa, tudo aqui participa para a manutenção da vida. Criou e mantém a vida. A água, por exemplo, o reino mineral, as pedras, as rochas servem para a manutenção da vida. Então, aqui na Terra, tudo conspira para a vida. O que é algo mais importante que Deus criou? O que é a vida? Bom, do ponto de vista da biologia, é tudo que tem uma célula, que nasce, que multiplica, que respira, que se adapta ao meio ambiente, que cresce. Mas do ponto de vista do Senhor, aliás, da filosofia também, da filosofia e da Bíblia Sagrada, sabe o que é vida? Vida é organização. Vida é organização. Eu acho isso de uma preciosidade, porque na sequência do texto sagrado que eu já citei para você, em Gênesis, nós vamos ler que para criar a vida, Deus fez o quê? Começou a organizar o que estava desorganizado na terra. Isso para Deus é vida. O que havia antes era sem forma e vazio, era o caos. E o ato criador de Deus foi organizar o caos, criar o que o texto chama do cosmos. Ele trouxe luz sobre as trevas, ele separou as águas, o oceano, por exemplo, da terra seca, ele fez nascer seres vivos nas águas, depois fez nascer seres vivos na terra, as plantas, os animais, enfim, tudo aquilo que era sem forma, vazio, desorganizado, tudo aquilo que não tinha, teve vida. Isso é vida para Deus. Isso aqui não entende como vida, porque tudo foi, então, organizado, houve equilíbrio em tudo. Houve equilíbrio. Portanto, vida é o contrário do caos. Vida é a organização para Deus. Tudo na Terra, no planeta Terra, na natureza. Quando você olha a natureza, por exemplo, tudo obedece a um princípio perfeito, organizado. Tudo nasce, tudo se transforma, tudo multiplica, tudo cresce, tudo muda, tudo evolui, tudo interage, tudo é organizado, equilibrado, porque nela há vida. Vida. Não existe vida na bagunça. Não existe vida na desorganização. Nós temos que pensar nisso. Não existe vida no desequilíbrio. Não existe vida na injustiça, onde umas coisas são muitas, outras não são nada. Não existe vida no caos. Porque a vida prevê organização, a vida prevê equilíbrio. A natureza por si só é isso. Essa coisa perfeita, equilibrada. Para Deus, vida é criação. E vida é transformação. Para Deus, vida é mudança. Portanto, não existe vida na estagnação, no que é parado, no que não muda. Esse é o conceito de vida para Deus. Interessante que para a filosofia, vida é isso também. Porque para a filosofia, se você for lá, por exemplo, vida
ela há, quando há vida, há movimento. O conceito de vida, para eles, é isso. Quando as coisas se transformam, tem vida. Porque quando é parado, é estagnado, é conformado, não tem vida, tem morte. A vida prevê movimento. Aliás, o Freud tem dois princípios, dois conceitos dele que eu acho muito interessante, que ele fala do pulsão da vida e do pulsão da morte. Pulsão da vida é tudo que nos leva a agir, a fazer, a mover para produzir vida. E o pulsão da morte é tudo que impede o agir, impede a ação, tudo que desestimula, tudo que desanima, que acomoda, que estagna, que conforma, tudo isso gera morte. Muito interessante, porque tem a ver com o que Deus entende de vida. Nós precisamos compreender para o Senhor, porque nós temos que viver diante de Deus, amém? As nossas mães geraram a vida, estamos aí, mas nós precisamos viver. Deus criou tudo e criou algo mais importante da terra, Deus criou a vida. E como parte da vida, Ele criou a humanidade para desfrutar dessa vida. Restringiu apenas uma coisa. Podem comer de tudo, multipliquem-se, comam de tudo, sejam felizes, menos daquela árvore ali, porque se delas comerem, vocês vão acontecer o quê? Morrerão. Vai acabar a vida. Não comam dali, porque se vocês comerem, a vida vai acabar. Veja a preocupação de Deus, para que nós vivamos. Isso é um princípio. Veja, você sabe que o ser humano é cabeção, né? Porque ele foi lá e comeu. A gente sabe. E por isso ele afastou a vida. E depois disso, aquilo que nós chamamos, e começou a chamar de vida, na verdade virou algo mais parecido com a morte. Por quê? Porque voltou a ser desorganizado. Como era antes de Deus. Voltou a ser algo sem sentido, sem forma, vazia. Porque a pessoa não anda, não muda, é teimoso, é cabeção, não melhora, é desequilibrado, é violento. Oi. Isso é o que a gente chama de vida, mas que para Deus não é vida. Ele olha com tristeza e fala: filho, você não está vivendo. Não foi para isso que eu te fiz. E é muito interessante mais ainda que misericórdia é misericórdia, né? E aí quando o Senhor maravilhosamente nos amou, como leu hoje aqui já, a nossa preciosidade desses meninos aqui que me deixam emocionados. Ele leu, e o Isaac leu, com o amor de Deus é maravilhoso, e nos deu Jesus, porque Ele muito nos amou, Ele nos deu Jesus. Quando Jesus veio, em João 10:10, Ele diz o quê? Eu vim aqui para que vocês tenham e vida em... Ele está devolvendo o quê? A vida que Deus criou, que nós jogamos no lixo. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, mamães, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Nós precisamos entender, e a primeira coisa que você pode entender, e sem nenhum medo de errar, é que eu e você e todas as mamães desse mundo servimos a um Deus que tem todo o compromisso com a vida. E por isso nós estamos aqui hoje para promover vida, para promover a vida em todos os sentidos, não a morte. Você entende aqui a questão? Você entende como é importante isso? A morte entrou na criação, não porque Deus inventou a morte, não porque Deus criou a morte, não. A morte entrou porque o ser humano, a humanidade, escolheu dizer não para o Deus que criou a vida primeiro. Negou a Deus e a morte chegou. Foi como consequência dessa escolha. Porque nós temos que saber que para Deus é diferente, querido, em nome de Jesus. Se nós queremos entender o que é vida para Deus, nós temos que saber que para Ele vida é transformação. Por isso que nós não podemos ser parados demais. Vida existe quando existe mudança, organização, quando as coisas melhoram. Porque para Deus, uma pessoa sem vida não é necessariamente uma pessoa que deixou de respirar. Quando Paulo fala das pessoas que dormem, é porque morreram. Deixou de respirar? Não, está respirando. Não é porque ela deixou de respirar que ela não tem vida, mas ela não tem vida porque a pessoa não muda, porque a pessoa não é acomodada, porque ela é estagnada e ela não melhora. Ela respira. Só tem vida do ponto de vista da biologia, mas do ponto de vista de Deus, isso não pode ser chamado de vida. Vida é outra coisa, muito mais pungente, alegre, feliz, maravilhosa, algo que vale a pena em nome de Jesus. É isso que Ele tem para todos nós, amém? Então, queridos, essa coisa estagnada que as pessoas chamam de vida, não é vida, é o caos de novo. Você entende para onde nós voltamos de novo? É o caos novamente. Nada funciona, nada muda, é só desânimo. Mas como misericórdia sempre, Ele não desiste de nós. Você sabe que, diante do caos, Deus nos deu algo para preservar a vida. E esse algo, sabe como é que se chama? Se chama religião. Para preservar a vida, Deus nos deu algo que se chama religião. Tem gente que acha, aliás, o doido do Freud acha, que é possível você viver de verdade sem religião.
Mas não pode não. Sabe por que não pode? Porque dentre as muitas compreensões dessa palavra, por exemplo, desde o século III da nossa era, já foi entendido que religião é uma palavra que vem de outra que chamava religare, né? E religare significa religar. Religar o quê? Religar o ser humano afastado, separado, novamente com o Deus criador da verdadeira vida, novamente. Isso que é religião. Ela existe para isso, para nos apresentar a vida novamente e nos levar a viver de novo. Não tem outra razão. Portanto, diante do mundo que se afastou do Deus que criou o algo mais importante, a vida, o ser humano precisa de religião. Porque a religião serve para religá-lo novamente com a vida que vem de Deus. Não com isso aí que as pessoas chamam de vida, que mais cheira a morte. Interessante que eu estava lendo essa semana um filósofo, Henri Bergson, e ele é um filósofo como é século XX, e ele não era nem cristão, não era nem religioso, nem nada, mas ele fala, na teoria dele, que religião é muito importante, porque é a religião que traz equilíbrio à vida. Achei muito interessante, desafiador isso, nunca tinha lido um filósofo falando com tanta clareza. Religião é o que traz, ela é importante porque ela traz equilíbrio para a vida, porque ela reforça os laços sociais e ela impede os individualismos, ela cria vida. Aí eu fiquei emocionado, falei, que bom. Religião é importante para a vida e ela deveria existir para nos ligar com o Criador da vida. É para isso que ela existe, e porque Ele nos fez para viver, e nós temos que viver em nome de Jesus. Agora, a pergunta que eu quero falar para vocês, e quero fazer para vocês hoje, é a pergunta que Jesus me fez no Evangelho. E quando uma religião, ao invés de promover a vida, ela impede? Eu quero que você entenda o que nós lemos aqui hoje. Quando uma religião, ao invés de promover a vida, essa que eu estou falando para vocês, que veio de Deus, ele impede. Religião existe para nos ligar e promover vida, não impedi-la. Uma religião sem compromisso com a vida não podia ser chamada de religião, porque a religião só existe para nos religar a Deus, com o Deus da vida. Então ela não pode impedir a vida. E aí você fala, mas como assim? Uma religião pode impedir a vida? Eu falo, pode, como pode. Aliás, não só pode, como Jesus ensinou isso no Evangelho de hoje. Esse é o grande incômodo de Jesus no Evangelho de hoje. São dois momentos na sequência, do mesmo contexto, e nos dois momentos Jesus ensina a mesmíssima coisa. O quê? Religião que serve para Deus, meus amados, tem que promover e preservar a vida acima de tudo, porque fora isso, é só falação de gente que não tem nada com Deus. Entenda o que nós lemos aqui para você ver porque esse doido está falando esse monte de coisa aqui. No primeiro caso, o Senhor Jesus caminhava com os seus discípulos e os seus discípulos estavam com fome. Compreenda comigo isso. E por isso eles fizeram o quê? Enquanto andavam, arrancavam na beira do caminho cachos de cereais e iam esmagando, debulhando e comendo. Por quê? Estavam com fome. E o texto diz que os religiosos, os fariseus, verso 2, ficaram indignados. Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Vocês estão colhendo cereais, vocês estão debulhando, é sábado, a religião proíbe isso, sábado não pode trabalhar, e a resposta de Jesus é na lata. Porque eles estão com fome, gente. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão com fome, Ponto. E aí veja, a pergunta do Senhor é muito direta e didática, porque ele pergunta, vocês já leram a Bíblia? Senhores fariseus religiosos, vocês já leram a Bíblia já? Você já leu? Lá está escrito que Davi e os seus homens estavam com fome e eles entraram na casa de Deus e eles comeram os pães da propiciação. O que é isso? Os pães da presença de Deus ali dentro. E esses pães, a religião dizia que só os sacerdotes podiam comer, mas eles comeram. Comeram por quê? Porque eles estavam com fome. O que importa mais? E ele vai dizer, o Filho do Senhor, o Filho do Homem veio e é maior que o sábado. Ele não veio, ele veio para trazer vida. Ele veio para preservar a vida. Vida é mais importante que sábado. Matar e saciar a fome é mais importante do que a doutrina do sábado. O que é mais importante? Saciar a fome ou a doutrina da religião? E no outro sábado, no outro momento, Jesus estava na sinagoga, na sequência, e começou a ensinar. E ali tinha um homem com a mão direita atrofiada, mirrada, devia ser defeituosa, não servia para nada. Na igreja, que deveria ser o lugar de adoração ao Deus da vida, em Marcos diz que os religiosos estavam com o coração endurecidos, porque eles estavam ali intentando um jeito de acusar Jesus. Ou seja, na igreja, dentro da igreja, religiosos com o coração cheio de mal. Esse é o contexto do evangelho que nós lemos. Jesus sabia disso.
E por isso diz para o homem, levante-se daí e venha para o meio. Provavelmente num canto, atrás de uma coluna, no final, escondido. Levante-se daí e venha para o meio. Ninguém estava pensando nesse homem. Jesus sabia que ele estava ali. Provavelmente ele estava escondido, só Jesus sabia. Levante-se daí e venha para o meio. E ele se levantou e foi. E Jesus quer aqui usar a vida dele para confrontar os corações secos. Porque ele pergunta, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? O que é permitido fazer no sábado? Salvar a vida ou matar, ou destruir a vida? E aí, lógico, um silêncio mortal diante da pergunta. E o texto diz que ele olhou para todo mundo, calado. Marcos diz que ele ficou irado. Poucas vezes você vai ver isso na Bíblia. Jesus irado. Irado e muito triste. E triste porque ele estava ali diante de uma atitude religiosa horrorosa, inconformado com aqueles corações mortos. E ele diz para o homem, então estenda a tua mão. O homem ali com certeza mostrou aquilo que era horrível, aquilo que afastava. Ele não poderia estar ali dentro sendo doente daquele jeito. Estendeu a mão mirrada e diz o texto que imediatamente quando ele estendeu, ela foi completamente restaurada em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor nos deu hoje, graças a Deus por isso. Mas o texto termina dizendo que aquilo que deveria ser algo bom, os religiosos não ficaram nada felizes, eles ficaram furiosos porque Jesus curou o homem. Eles ficaram odiando porque Jesus fez o bem, odiando porque Jesus amou, e começaram a discutir uma forma de dar um jeito de matar esse cara, de acabar com ele. Olha o coração desses homens, olha essa religião, veja que essa religião não tem compromisso com a vida, só tem compromisso consigo mesmo e com mais ninguém. E eu quero chamar a tua atenção para isso, porque você tem que entender o que nós vamos fazer aqui. E como eu disse já para vocês, no centro desses dois momentos, o contexto é um só. O ser humano se afastou do Deus Criador da vida, e por isso a vida foi mirrando, ela foi minguando, e as coisas ficaram difíceis. E aí a gente resolve fazer o quê? Ir para a igreja buscar uma forma de viver de novo. A vida mirrou, a gente vai para a igreja tentar reencontrar com o Senhor para viver novamente. E chegando lá, a gente encontra o quê? Uma religião que mais impede a vida do que outra coisa. Esse é o evangelho. Sim ou não? E eu quero que você tome posse disso, porque diante da fome, na casa de Deus, pão não é só para sacerdote. Pão é para todos e todas que têm fome. Diante de Deus é assim. Por quê? Porque o que mais importa é a vida. E por isso não pode passar fome. Então não é só para sacerdote, não é só para religião, não. Em nome de Jesus. Não é só isso que conta em nome de Jesus. O que conta é a vida para Deus. E você precisa tomar posse disso. Jesus é o pão da vida, e para ele o mais importante é a vida. Porque foi para dar vida que ele veio. E religião tem que ser de ter Jesus Cristo em si para promover a vida. E para isso, e é por isso que ela existe, para mais nada. É por isso que você veio aqui hoje. Isso tem que mover as suas atitudes, as minhas. E é por isso que nós estamos aqui dentro da igreja e de uma religião cheia de ódio no coração, que é o que nós lemos aqui, sem nenhuma compaixão pelo sofrimento alheio. Jesus cura aquele homem confrontando a doutrina do sábado. Por quê? Porque o que mais importa é a vida daquele homem, mais do que qualquer doutrina religiosa. Em outros momentos, vocês vão ler lá, quando cai o animal de vocês, vocês tiram ele de lá, né? Quando ele está precisando comer, vocês dão comida para ele, né? E agora sábado eu não posso curar esse homem, por quê? O que importa mais? A vida. Então observa que algo precisa nos ensinar nessa manhã, porque o maior plano de Deus para mim e para você é que nós tenhamos vida. E vida plena, vida em abundância. E se tem algo que eu e você precisamos, é viver. Nós precisamos tomar posse em nome de Jesus. E assim entenda a religião que serve para você, porque o nome da tua religião é Jesus Cristo. O nome da tua religião é Jesus Cristo. Sua religião não é budismo, não é espiritismo, não é hinduísmo, não é judaísmo, não é islamismo, não é cristianismo, não é nada disso. Esquece esse negócio. Sua religião, nenhum outro, aliás, esse negócio de ismo, esse negócio de ismo continua e consegue impedir a vida. Eu não sei que inventaram esse negócio de... Você sabe que quando coloca ismo, significa que aquela coisa é um fim em si mesma, né? Individualismo. O indivíduo é um fim em si mesmo, ele é o fim de tudo. Então, quando você coloca o ismo no final de cada religião, é porque ela é o fim de todas as coisas. Significa isso. As religiões terminam com o ismo, mas uma religião não deveria ter como um fim si mesmo, mas o fim dela deveria ser o quê? Deus. Percebe como não cabe, não serve para Jesus? Jesus não inventou o cristianismo, desculpa. Jesus não foi adepto convicto do judaísmo, desculpa. Jesus veio para pregar um Deus que tinha compromisso com a vida. E nós aqui nesse lugar precisamos ter compromisso com a vida, não com o cristianismo, com o hinduísmo, com o diabismo, nada.
Nós temos que ter compromisso com Jesus Cristo, que quer promover vida. O teu compromisso é produzir vida onde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, aqui na igreja, onde você estiver. Você se envolve para produzir vida, porque o nome disso é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando uma religião é ismo e tem o fim em si mesma, o compromisso dela é consigo mesma, está a serviço de si mesma e não do Senhor. Você entende o problema da religião? Que é uma bênção, deveria ser. Então você vem aqui e a finalidade de você vir aqui não é este lugar. A finalidade de você vir aqui não é você, nem a sua religião. A finalidade de você vir aqui é se aproximar do Senhor, o teu Deus, o Criador da vida, e dar a Ele todo o louvor, como nós já fizemos aqui de uma maneira maravilhosa. A sua religião não tem a ver com ismo, sua religião tem a ver com Jesus Cristo. E por isso nós temos que entender que religião é essa. Porque nós somos religiosos, eu sou. E eu preciso entender qual é a minha. Que religião o Senhor espera de mim? A religião de Jesus Cristo é diferente de todas as outras. Todas. Sabe por quê? Primeira coisa, ela é diferente porque ela sacia a fome de quem tem, independente da fome que for. Entenda o que é religião para ele, o que serve, o que ele veio fazer aqui, o que ele fez em abundância e o que ele espera de nós nesse lugar. Religião de Jesus Cristo é diferente demais. Sabe por quê? Porque ela sacia a fome em todas as formas de quem tiver. Qualquer fome. Ela sacia. O primeiro momento do evangelho que eu li para você é a cena dos discípulos de Jesus com fome. E era um sábado, caminhando, catando cereais na beira do caminho, debulhando, comendo, porque estavam com fome, não estavam aguentando. E os religiosos, verso 2, criticaram: por que vocês estão fazendo o que a religião proíbe no sábado? E Jesus sempre responde por eles na lata: porque eles estão com fome, idiota. O que você acha que eles estão comendo? Porque eles estão com fome. Não foi o que Davi fez com os seus homens quando teve fome? Ele comeu o pão da presença de Deus. Só o sacerdote podia, mas ele comeu. Comeu por quê? Porque estava com fome. Pelo amor de Deus. E para Deus o que importa é o quê? Saciar a fome. É mais importante de qualquer templo, de qualquer ritual, de qualquer liturgia, de qualquer porcaria. Matar a fome. Porque a fome mata. E se mata, não serve para Deus. Diante de Deus, tem que viver. Como é que vai viver se está com fome? Você entende o nosso compromisso? Você entende por que você está aqui? Você entende o que você tem que fazer lá fora? Você entende por que nós fazemos tudo o que nós fazemos aqui? Eu preciso dizer para você que tem sim uma religião nesse mundo que incomoda Jesus um tanto, incomoda demais. A hipocrisia desse sistema religioso, representado por esses fariseus, incomodava demais o Senhor. Se você não acredita, leia Mateus 23, você vai cair de costa. Incomodava o Senhor demais, porque eles buscavam prestígio religioso, eles buscavam poder, eles diziam que eram justos, mas desprezavam quem tinha fome. Desprezavam os doentes, os pobres. Eles não tinham compromisso com a vida dos outros. Nenhum. Isso não podia ser chamado de religião, porque não é para Deus. Porque religião, na verdade, luta pela vida e a vida de todos. Tem que lutar pela vida. E aqui, olha que não é só fome de comida, né? Porque tem também. Mas é fome, às vezes, de justiça, sabe? O evangelho é cheio disso. É fome de dignidade que foi tirada. É fome de respeito. É fome de inclusão, de poder ir na igreja orar. É fome de misericórdia, de orar, de um ensino. É fome da presença de Deus. E Jesus critica essa religião severamente. Por quê? Porque desprezava o que era mais caro para Deus. O amor, a vida, a justiça, a misericórdia. Eles desprezavam. Isso é religião. Eu estou farto de pessoas e de testemunhos de pessoas que vão para a igreja para ser julgado e chega lá não consegue encontrar um abraço. Sabe por quê? Porque é homossexual, ou porque é pobre, porque é mendigo, ou porque sei lá o quê. Não tem lugar. Eu estou farto disso. Interessante pensar nessa conclusão de Jesus diante do nosso mundo religioso de hoje. Pensa comigo, a religião farisaica era isso aqui, mas parece que a gente aprendeu tão pouco com o evangelho, com Jesus Cristo, porque até hoje a gente vê as pessoas usando religião para causar desequilíbrio. As pessoas usam religião para causar julgamento, dedo apontado, preconceito, exclusão, tudo que estava dentro dessa sinagoga, menos preocupada com a vida. Qual é o meu e o teu compromisso nesse lugar? Produzir, promover vida. Por que você dá a tua oferta na igreja? Para produzir vida. Por que você abraça? Para produzir vida. Por que você dança?
Porque você quer espalhar a vida. Porque você medita na palavra. Porque você ora pelos outros. Porque você quer que eles vivam em nome de Jesus. E nós temos que ter compromisso com isso, querido. Jesus é o pão da vida. E para Ele, quem quiser comer, vai comer. Quem quiser comê-lo, vai comê-lo. O acesso é livre para quem está no centro da vontade de Deus. Se está no centro da vontade de Deus, pode ir que vai ser saciado. Tem uma brincadeira que diz que entre você e Deus, entre aqui e Deus, tem um pedágio. E o pedágio é a religião. Tem que pagar para ir lá, senão não vai. Com Deus não tem pedágio, não. Com Deus é catraca livre, em nome de Jesus. Com Deus a gente passa sem parar. Quem quiser vir, basta estar ali no centro. O acesso é livre para quem está no... A religião não pode ser um impedimento. O acesso para Deus é livre. O véu já foi rasgado de cima a baixo. Ele não pode... O Senhor nunca põe barreiras. O Senhor derruba as barreiras. O Senhor... Nós temos que nos achegar a Ele. Nós quem? Todo mundo que tem fome. Todo mundo está precisando de um abraço, de uma oração, de uma palavra, de um ânimo, de cura. Precisa você chegar e nós vamos impedir, queridos. É isso que você está fazendo aqui em nome de Jesus. Deus não constrói abismos, muros. Deus prepara pontes que permite que todos que têm fome e sede de justiça se aproximem dele e sejam saciados. O teu trabalho é nobre demais. Você é um abençoado. Como o Paulo disse, você é um privilegiado, uma privilegiada. Então, minha oração é que aqui seja o lugar dessa religião, aqui, seja o lugar dessa religião, que o nosso coração se encha de Jesus Cristo e que através das nossas vidas, quem tem fome pode vir porque vai ser saciado. Tem fome de abraço? Pode vir porque nós vamos abraçar, vai receber. Tem fome de oração? Vai vir porque nós vamos orar. Vai estar doente, precisa de oração, nós vamos orar. Tem fome, não é da igreja, não interessa. Então, dá uma cesta básica, nem é da sua igreja, eu estou aí para a cesta básica da igreja, todo mundo sabe que tem fome, não é porque é da minha igreja. Né? Na igreja que a gente ia, não pode dar cesta porque não é da igreja. Para o inferno, está com fome, tem que comer. E tem que vir, quer dizer, tem fome de misericórdia e não de julgamento? Pode vir porque vai ter. Se a fome é do Espírito Santo de Deus, pode vir porque aqui tem o Espírito Santo de Deus. É só olhar esse povo dançando aqui, você vai ver o Espírito Santo de Deus dançando no meio delas aqui, de uma maneira maravilhosa, que me faz chorar em nome de Jesus. Pode vir porque vai ter. Glória a Deus. Aleluia. E eu queria dizer para você, não precisa espiritualizar tudo não, porque se tiver fome de arroz e feijão, pode vir porque vai ter também. Tem fome de pãozinho, bolo delicioso aqui, vai vir porque tem também. Sabe por quê? Porque essa religião aqui se chama Jesus Cristo, e por isso a prioridade aqui é a vida que Ele criou, e todos e todas que quiserem estar com Ele vão ter vida em nome de Jesus. Amém? Mas eu queria dizer para você que a religião de Jesus Cristo é muito diferente de tudo que você conhece de religião, de todas as outras. Sabe por quê? Porque ela tem compaixão por aqueles que sofrem no mundo. Essa é a segunda coisa que me ensina esse texto, sobre essa religião que Jesus estava ali mostrando. Vocês têm que se ligar a Deus de novo. Isso aí que vocês estão fazendo nessa igreja, na vida, nesses julgamentos, nesses monte de doutrina. Não tem nada de Deus. Vocês precisam se ligar. Então Jesus vem com a sua religião, e a dele é uma religião de compaixão por todo mundo que sofre no mundo. E aqui está um traço, porque isso no Evangelho é abundante demais. Jesus Cristo caminhando, alcançando as pessoas, e quando Jesus alcançava aquelas pessoas, aqueles pobres, doentes, ele tinha compaixão, a Bíblia diz, no Evangelho, por todas as cidades povoadas que ele passava, multidões de pessoas abandonadas, excluídas, e ele tinha compaixão. Mateus 9, por exemplo, 35, diz que Jesus viu uma multidão desesperada, aflita, desamparada, e Jesus falou, olha, parece um monte de ovelhas sem pastor. E o texto diz que ele teve compaixão. Mateus diz que Jesus cruzou o barco. Chegou uma hora no Evangelho que estava todo mundo tão cansado, não era só nós, nega. Jesus falou, vocês não têm tempo nem para comer, vocês estão muito cansados. Foi o seguinte, vamos descansar um pouco. Jesus falou para os seus discípulos, a obra está exigindo demais. Entra no barco, vamos cruzar, vamos descansar. Mas a multidão viu eles entrando no barco, cruzou a margem, correu e chegou do outro lado. Quando eles desembarcaram, eles já estavam lá de novo, porque eles estavam aflitos, ansiosos. E o texto diz que ele cruzou o mar, e quando ele saiu do barco, ele viu uma grande multidão, e o texto diz que ele teve compaixão delas, e ao invés de descansar, foi lá e começou a curar as pessoas, porque o Senhor precisava descansar, mas tinha uma coisa mais importante, o quê? A vida que é de Deus. Em Mateus 15, 32, diz que
Todas as letras ele falou. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, essas pessoas, ele falou para os estão aqui há muito tempo sem comer nada. E eu tenho compaixão delas. Vamos fazer alguma coisa. Você entende o coração dessa religião que importa? A compaixão de Jesus pelo sofrimento alheio. Isso vai muito além de um sentimento. Ai, tadinhos. Não é isso. Isso era uma coisa que constrangia ele. Ele se entregava. E o seu ministério para aliviar os outros, a dor das pessoas, ele se incomodava com isso. Essa compaixão é o traço da religião que importa para o Senhor. Nós temos que tomar posse. O povo trazia as pessoas que estavam padecendo vários males, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele curava todo mundo. Por quê? Porque Jesus, o que mais importa era a vida. E para promover vida, sabe o que precisa ter? Precisa ter compaixão aqui dentro. Precisa olhar para os outros, precisa sentir a dor do outro, precisa saber que aquilo ali não é plano de Deus, que nós, ao invés de julgarmos, de ficar achando motivo para condenar, nós temos que ir lá e abraçar, e ter compaixão e ajudar e curar e saciar em nome de Jesus. Essa compaixão é importante. A religião que Jesus encontrou na terra quando ele veio e viveu em carne, ela não sabia o que era compaixão, porque ela era tão centrada em si mesmo, e por isso, ao invés de incluir e dar oportunidade de vida, ela julgava, ela segregava, ela separava, ela excluía, ela produzia mais sofrimento ainda naquela população, naquela multidão de sofredores. Você entende o confronto de duas religiões aqui? As pessoas tinham fome, por quê? Porque elas eram exploradas, elas eram pobres. Mas a religião falava, você é pobre porque você é um pecador e Deus te amaldiçoou. E Jesus fala, como assim? O dia que encontraram um cego de nascença, os discípulos perguntaram o quê? Jesus, ele é cego, é mendigo, é pobre. Ele é cego assim, porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram? Jesus falou, quem disse essa bobagem? Por que disse essa asneira para vocês? Nem ele, nem os pais dele. Quem disse que isso aí é fruto do pecado dele? Se fosse assim, vocês não enxergavam nada também, porque pecadores vocês também são. Você entende o problema? Então Jesus vem com essa coisa diferente, querido. Que essa seja então uma medida para as nossas vidas. Porque nós não saímos das nossas casas para atacar aqui de crentão religioso, mas nós temos que saber o que nós vamos fazer aqui como igreja, quem somos nós, o que o Senhor espera de nós. Nós sabemos sim, por quê? Porque o porquê e o que nós vamos fazer aqui. Nós viemos para adorar o Deus Criador da vida, e nós adoramos Ele, porque nós promovemos a vida. Como? Tendo compaixão com aqueles explorados que sofrem diante da justiça desse mundo. Não fica arrumando discursinho evangélico, furado, espiritual, que só quando for para a glória. Nós temos compromisso com a vida aqui agora. Ou Jesus multiplicou pão e peixe para saciar aquela multidão que passava fome, sim ou não? Compromisso com a vida, isso é importante demais. Tendo compaixão, querido. Eu fico pensando assim, atualmente é o tempo que mais tem evangélico na história do mundo. No Brasil nunca teve, é uma população enorme, tantos evangélicos como nós temos hoje, e diz que vai aumentar. Eu estudo números em sociologia há muito tempo. A população católica no Brasil já foi de 98% da população. E ela hoje não chega a 60%, caindo, e dizem que mais alguns anos vai ter mais evangélicos do que católicos no Brasil. Mas a minha pergunta é, isso tem significado o quê? A conclusão é que talvez não tenha significado para o nosso país absolutamente nada. Ou tem? Com tanto evangélico, mudou o quê? Isso é triste ou não é? Olha para o coração de Deus. Eu tenho levantado esse povo, eu tenho chamado, eu tenho salvo, eu tenho transformado a vida deles. O mundo está mais justo por causa disso? Você entende quando a religião não serve? O mundo está menos violento? Tem menos gente passando fome no mundo por causa disso? Aliás, está com tanto evangélico em Brasília. A corrupção em Brasília melhorou? Melhorou? É só fazer a Polícia Federal não investigar, porque se investigar vai achar. Aliás, está investigando, graças a Deus. Não melhorou. Aliás, parece que piorou. Por quê? Porque essa religião que aí está não entende o que é a religião de Jesus Cristo. E a religião de Jesus Cristo não entende que ela tem compromisso com a vida. E por isso precisa trabalhar com compaixão para acabar com a dor de quem sofre, para olhar para quem passa necessidade, para olhar para quem está precisando de algo. A religião de Jesus Cristo considera os outros superiores a si mesmo. Quem estava aqui quarta-feira? A religião de Jesus Cristo considera os outros superiores a si mesmo. O apóstolo Paulo nos ensinou, e por isso ela tem compaixão com os outros no seu coração, mais do que tem por si mesmo. Não pensa em si, mas pensa primeiro no outro. Não é o que Paulo nos ensinou? Isso é a religião de Jesus Cristo. Isso tem que estar na base da nossa vida.
Então a minha oração é que aqui seja esse lugar da compaixão de evangélicos, sim, comprometidos com Jesus Cristo, porque aqui a nossa religião se chama Jesus Cristo e aqui nós temos compromisso com a vida e o sofrimento dos outros, em nome de Jesus, amém? Mas em último lugar, porque essa palavra está muito chata, eu sei que você está cansado, a religião de Jesus Cristo ela é diferente demais de tudo que você entende de religião. Sabe por quê? Porque ela restaura a vida em todas as dimensões dela. Ela restaura a vida. E o momento que você ganhou do Evangelho junto comigo hoje, mostra Jesus dentro de uma igreja, mas era uma igreja cheia de ódio. Era uma igreja cheia de discriminação. Era uma igreja preocupada com o julgamento. E observe no verso 7, que diz que as pessoas estão dentro da igreja, mas procurando um motivo para acusar. Imagina uma pessoa dentro da igreja procurando um motivo para falar mal do outro, para acusar, para achar uma falha. Procurando motivo para condenar, para julgar, para matar. Meus irmãos, minhas irmãs, quem está preocupado em acusar e matar não tem compromisso nenhum com a vida, tem? Às vezes a pessoa é tão diferente do outro, é tão pecadora, que a gente acha que ela é tão mais pecadora do que nós, e a gente está mais preocupado em apontar o dedo para o pecado dela, porque parece que a gente quer mais que ela seja acusada e que Deus mande ela para o inferno mesmo, porque lá onde eu estou, ela não pode estar. Se eu vou para o céu, essa pessoa não pode estar lá, porque ela é tão pecadora, Jesus. Essa sinagoga, esse é o problema, queridos. O nosso compromisso é com a vida. E é exatamente isso que deixou o Senhor tão incomodado. Em Marcos, no mesmo momento, capítulo 3, verso 5, Marcos diz que Jesus ficou irado. Aliás, eu queria dizer para você, em pouquíssimos momentos da Bíblia, a gente vê o Senhor irado. E eu queria dizer para você, essa façanha de irar Jesus foi conseguido por uma religião que não tem nenhum compromisso com a vida. Isso deixa o Senhor sem medida, e o Senhor perde as estribeiras com isso. Presta atenção aqui. Jesus olhou para aquele povo à sua volta e ficou profundamente entristecido. Por quê? Porque os seus corações eram duros. Que religião é essa? Que religião é essa? Todo esse incômodo do Senhor não era outro senão o fato de que eles estavam diante de um homem que tinha uma deformidade, e essa deformidade tirava dele toda a sua dignidade. Você precisa entender isso. Porque uma pessoa atrofiada, um aleijado, qualquer que fosse, um cego, não podia orar ao Senhor, não podia, era um pecador. Então esse homem não tinha dignidade, tinha perdido a sua autoestima, ele não tinha a sua saúde física, porque ele tinha a mão direita. E quando fala mão direita, porque o texto é claro, a mão direita, atrofiada, mirrada, é uma condição que envergonhava. Sabe por quê? Porque no judaísmo, o rabinismo tinha uma questão com a destra, sabe? Tanto que é a destra de Deus. Eles tinham uma questão com a mão direita. A mão direita era santa. A esquerda era só suporte. Não era não, mas a direita. Você não podia comer com a mão esquerda. Você comia com a direita. Você reclinava sobre o braço esquerdo e comia com a mão. Na igreja, por exemplo, você adorava o Senhor levantando a sua mão, mas nunca a esquerda, sempre a direita. Você levanta a sua mão direita e adora ao Senhor. Então, o homem que tinha uma mão direita atrofiada, mirrada, paralítica, raquítica, não podia adorar o Senhor. Você entende o contexto aqui? Isso é muito sério. Essa mão que era fundamental. Então, ali estava na igreja um homem impedido de viver. Com certeza num canto, envergonhado, escondido. E é por isso que o Senhor fala, sai daí, vem aqui para o centro. Vem aqui. Você já viu uma sinagoga? É assim, geralmente tem bancos de pedra dos dois lados. Assim, as pessoas ficavam sentadas ali, né? E o mestre ensinava, o rabino ensinava, e as pessoas ficavam sentadas. O homem devia estar lá no fundo. Vem aqui para o centro da igreja. Venha para o centro e se apresente diante de todos. Exponha a sua vergonha aqui. Expõe aquilo que é a sua vergonha. Mas por quê? Não porque Jesus queria envergonhar aquele homem. Sabe o que ele queria? Ele queria restaurar aquele homem. O que importava era isso. E nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. O que é uma religião de verdade? O que as pessoas têm que encontrar aqui dentro quando elas entraram naquela porta ali? Graças a Deus têm encontrado. O homem veio, se expôs, mostrou a sua mão atrofiada, e imediatamente, diz o Evangelho, a sua mão foi completamente restaurada. E entenda aqui, quando é completamente mesmo, porque não foi sua mão, mas foi só a sua dignidade foi restaurada, a sua autoestima foi restaurada, a sua saúde física, mental, tudo foi restaurado. Ele passou a ser um novo homem. Tudo voltou. Essa é a religião, percebe? É isso. Então a pessoa vem para cá e ela aceita o Senhor, a gente ora, a gente vai na casa visitar, a gente ora, e glória a Deus, por isso tem que orar mesmo. Mas aquela pessoa está lá passando um outro perrengue e a gente não vai fazer nada.
Nós temos que restaurar em tudo, é tudo. O nosso trabalho aqui é de restauração. Isso que o Senhor mostra aqui, porque é muito importante. Essa é a nossa missão neste lugar. Porque a religião chamada Jesus Cristo é completamente diferente de todas as outras, porque ela existe para restaurar a vida que foi perdida. Aonde? Não importa. Aonde perdeu vai ter restaurada. Não importa quem, quando, a classe social, não importa a situação. Foi perdida, tem que ser restaurada. Não é para fazer o que aqueles fariseus estavam fazendo. Eles estavam fazendo o que na igreja? Procurando um jeito de acabar com a vida. Percebe o que Jesus confronta aqui? Então eu não sei quanto a você, mas quando Jesus entrou na minha vida, na minha casa, na minha família, tudo na nossa vida foi restaurado. Todas as áreas, sim ou não? Todas as áreas. Porque Ele restaura a dignidade que foi perdida, Ele restaura a autoestima perdida, a saúde, mas Ele restaura também o respeito. Ele restaura os sonhos que foram perdidos, porque esse casamento não tem jeito, essa aqui nunca vai mudar, minha vida financeira. Ele restaura os sonhos que foram perdidos. Para Ele é assim, a gente às vezes esqueceu, Ele não. Então veja, essa religião de Jesus Cristo, para ela, não existe lugar só para quem acha que é santo, para quem acha que é melhor que o outro, merecedor de privilégios, de poder, merecedor de regalias diante de Deus. Na religião de Jesus Cristo não tem lugar para quem acha que Deus escolheu a ele e não escolheu ao outro, que é pecador. Não, isso não é religião. Para Jesus, não é. E você precisa entender, na religião dele, todos e todas que o buscam, se rendem a ele, encontram restauração em todas as dimensões da sua vida. Se não foi na tua ainda, falta, Jesus quer restaurar, eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Não fique desatento, não fique estagnado, não fique dialogando com a morte, não fique aí se escondendo dentro do teu quarto, não fique aí não querendo se envolver, porque isso é morte. Então venha, porque o Senhor quer restaurar tudo em tua vida em nome de Jesus, porque isso é religião para Ele. Presta atenção, quando eu leio o Evangelho eu vejo Jesus confrontando uma religião sisuda, né? Nós vimos outro dia cheio de jejuns, de preceitos, de julgamento, de tudo, a religião mais comprometida com a morte. Que não saía do lugar, era um tal de patina desgraçado, e por isso Ele veio nos dar vida em abundância, restaurar a vida que Deus criou, e Ele chegou lá com uma religião alegre, Ele chegou lá com uma religião cheia de misericórdia, tendo compaixão com pecadores, e é muita comida gostosa, e o povo olhava invocado, esse cara veio trazer o quê? Vida. Eu vim para vocês viverem, vai ter que começar a viver, esquece esse túmulo aí, sai daí, sai do caixão. Os fariseus com todas as suas leis, Jesus disse que eles são o quê? Sepulcro caiado. O que é o sepulcro? Túmulo. Que passa um cal branco para dizer que é bonito, mas é túmulo, cheira mal. Eu vim para trazer vida para vocês, eu tenho compromisso com a vida, e vida gostosa. Jesus não desprezava os costumes, não, pelo contrário, Ele não veio para abolir a lei, não, mas antes de tudo, o seu compromisso era com a vida de Deus, e foi isso que a religião dele veio trazer para a sua vida e para a minha vida em nome de Jesus, amém? Amém? É isso que simboliza, uma religião comprometida com a vida, não está preocupada com julgamentos. E por isso ele disse em João 12, 47, eu não julgo. Imagina Jesus falando, eu não julgo ninguém. Sabe por quê? Porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Se eu for julgar, se Jesus fosse julgar, presta atenção aqui, se Jesus fosse julgar, quem é que estaria aqui hoje? Se Jesus fosse julgar, quem é que estava de pé hoje? Se não fosse a misericórdia. Então uma religião comprometida com a vida está comprometida com a cura. Quebra regras para socorrer as pessoas, passa por cima de preceitos para o que é mais importante, para socorrer, porque ela está preocupada em salvar. Vem acima de tudo. A religião dos fariseus considerada, e eles consideravam a sua religião mais importante do que a própria vida das pessoas. Deixa morrer, importante é que não vão. Lembra do bom samaritano? Morrendo, os religiosos passavam ao largo, não, porque a religião mandava. Vai morrer, deixa morrer, o que importa é a nossa religião, não deixa a gente mexer nele. Mas isso não é religião para o Senhor, eu quero viver essa. Por isso aqui, queridos, em nome de Jesus, nós devemos sempre nos perguntar, aqui, a nossa religião é de vida? Você tem que se perguntar isso. Isso que eu estou fazendo lá na minha igreja é vida? Porque tem que ser. Sabe por quê? Porque se é vida, Deus está nesse negócio. Se é vida, tem Deus. Agora, se é de morte, esquece Deus. Deus não tem compromisso nenhum com a morte. A não ser aqueles que morrem, Ele acolhe e fala, vem para cá que eu vou te dar uma nova oportunidade de viver. Nós vamos ressuscitar em nome de Jesus. Se for uma religião alegre, é de Deus. Se for sisuda, Deus não tem a ver com mau humor, não. Desculpa os mal-humorados. Deus não tem nada de bico fechado. Deus é alegre.
Se é de graça, é de Deus. Agora, se a gente vai ficar barganhando favores financeiros para dizer que nós somos crente, dando oferta para achar que nós vamos ganhar 100 vezes mais, isso é morte. Não tem nada de Deus. Então, nas igrejas de hoje, o que não falta é pessoas com determinadas partes da sua vida atrofiadas. Esse mundo está cheio de gente atrofiado. Às vezes a alma, né? Às vezes o casamento, às vezes a vida financeira. Enfim, mas tudo que essas pessoas precisam é de algo, ou de alguém, ou de um lugar que restaure a vida de Deus para elas. A vida que vem de Deus, a vida que Deus criou. Aliás, igreja existe para isso. Receber, acolher quem foi excluído da vida e devolver a alegria de viver, é para isso. Eu, quando olho para a carinha de vocês aqui feliz, eu lembro quando você chegou aqui, você era um chato do caramba, mas agora está feliz. Reclamava de tudo, né? Ai, porque pastor, porque não dá certo, porque é uma porcaria, porque meu marido, porque a mulher, porque eu trabalho, porque meu dinheiro. Hoje você está feliz com esse dentão aqui. Dá uma risada aí, ó. Dá uma risada aí, Cleitinho. Deus é bom! Então nós temos que viver, alegria de viver. É para isso que você está aqui hoje, em nome de Jesus. Por isso eu dou graças a Deus todos os dias, porque essa igreja está pronta para saciar a fome de quem tem, seja ela a fome que for. Quando eu olho esses ministérios aqui, eu vejo, nós estamos prontos. Eu dou graças a Deus todos os dias, porque esse lugar, essa igreja tem compaixão com aqueles que sofrem no mundo. E eu dou graças a Deus porque esse lugar restaura a vida, mas em todas as dimensões dela, não é só numa não, é em todas, em nome de Jesus, amém? Amém. Então, termino dizendo, quando eu e você temos que nos apossar, nos perguntar o que nós estamos fazendo aqui. Mamães maravilhosas, são portadoras e geradoras de vida. E nós temos que ter compromisso com essa vida de Deus que vocês geraram. Porque o Senhor quer abençoar a vida que vocês geraram. O Senhor quer abençoar a descendência de vocês. O Senhor quer fazer você honrada, botar você no lugar que você nunca imaginou. O Senhor tem esse plano, mas nós temos que perguntar. Porque o Senhor espera desse lugar uma religião que seja dele. E se for dele, aqui nós vamos receber muitas pessoas. Nós vamos ser mães de muitos, mães de multidões, mães de muitas pessoas lá fora, né, Lele? A Lele hoje ganhou um caderno com um recadinho. O caderno é grande, porque tem que ter muito filho, tem que anotar o nome de todo mundo para não esquecer de ninguém, glórias a Deus. Maravilhoso isso, porque tem que ser mãe de mãe. Assim, o teu chamado é esse, é alcançar com essa alegria, com essa graça, com essa beleza. O Senhor espera isso, e eles vão vir, eles são necessitados, e seja necessitado do tipo que for, do gênero que for, da classe social que for. Aqueles que se acham certinhos, vão vir, né? Tem aqueles também que têm consciência que são todos erradinhos. Querido, aqui tem lugar. Sabe por quê? Porque aqui a religião é de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? E você crê nisso? Você quer se converter para essa religião? Quer? Então aplauda aí, porque Deus é bom. Graças a Deus. Aplauda, fica de pé. Vamos adorar.